Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu vou mostrar para vocês a reforma, né, a transformação aqui do quarto que eu divido com a minha irmã por muitos anos já. E também fiz um cantinho home office aqui ao lado para poder eu trabalhar de casa e ter o meu espaço aí para o próprio escritório. Para você que não me conhece, está chegando no canal aqui agora através desse vídeo. Prazer, meu nome é Isabela Santos, mas pode me chamar de Isa. Eu sou arquiteta e urbanista, apaixonada pela natureza, por paisagismo e ambientes, né, que transformam aí a sua rotina, a sua vida no geral, da sua família e que vão ter aquele impacto direto aí no seu dia a dia, trazendo muita funcionalidade. Então acompanhe esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar o antes, o durante e o depois de todo o processo aqui de reforma do quarto, que é o meu quarto que eu divido com a minha irmã, como eu falei, junto com o meu espaço de trabalho. E eu espero que você goste e continue por aqui, porque vai ter mais vídeos aí, tanto né, de projetos, os meus projetos, quanto também de viagem, porque, gente, eu sou apaixonada por viajar, conhecer lugares, principalmente lugares arquitetônicos, então eu vou trazer vlogs aí de viagem com o meu olhar arquitetônico, mostrar um pouco de como que é quando eu viajo também, e vou mostrar para vocês também sempre algumas dicas, pode deixar também nos comentários o que vocês querem saber, porque eu venho responder também. Então, se você tem dúvidas, às vezes alguma coisa que eu deixei de falar aqui nesse vídeo, né, sobre o quarto, pode me perguntar aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo e sempre de olho, tá bom? Antes de tudo, vou inserir vocês na história daqui, né, da casa em si também. Então, essa é a casa que eu moro com a minha família, e eu moro aqui desde os meus 2 anos de idade. Aqui, na verdade, antes tinha uma casa antiga, bem pequenininha, que a estrutura não estava muito legal. Então, quando meus pais compraram, eles tiveram que colocar a estrutura dessa casa existente abaixo, e eles construíram essa daqui do zero, né? Paredes, tudo. E aí, aqui a gente tem 3 quartos, e um deles, na verdade, é suíte, os outros 2 não são. Esse aqui é um dos maiores quartos, e tem um outro, que é o que hoje meu irmão dorme, que é um quarto um pouco menor. Antes, esse era o meu quarto, o quarto que o meu irmão fica. Quando a minha irmã tinha nascido e tudo, então era o quarto que eu ficava, e minha irmã ficava junto com meus pais, né, no bercinho dela. Depois, a minha irmã abandonou o berço, e aí ela passou a dormir junto comigo nesse quarto do meio. E esse quarto daqui sempre foi um quarto meio que da bagunça, sabe? Então aqui a gente tinha um pouco de brinquedoteca, porque eu deixava muito brinquedo aqui, eu sempre gostei bastante de brincar. Então eu tinha muita coisinha de feirinha, cozinha, geladeira, fogão. Eu tinha bastante disso por aqui, a gente tinha também um sofá. Eu vou procurar umas fotos antigas para deixar passando para vocês também. Mas até então era sempre assim aqui o espaço, mais um espaço de brinquedoteca mesmo. Então eu e minha irmã, a gente ficava dormindo lá no outro quarto, que é o quarto do meio que a gente chama, e esse aqui que a gente chama que é o quarto da frente, né, que é frontal, aqui na parte frontal da casa. Então depois o meu irmão chegou, e aí a minha irmã, a gente foi crescendo, né? Então a gente precisava também de um espaço maior, um guarda-roupa maior, né? Um roupeiro maior. Então meus pais fizeram nossa mudança para cá. Eu vou deixar a foto para vocês passando do antes, que é bem chocante. Então tinha aqui mais ou menos essa mesma posição, assim, um pouco mais pro lado ali no canto tinha a cama da minha irmã, e a minha ficava mais ou menos nessa posição também. E aqui, assim, depois, até então era um espaço vazio, quando a gente se mudou para cá, que não ficava muita coisa. Depois, quando eu comecei, né, na faculdade, e até mesmo antes do ensino médio, eu precisava de um cantinho de estudo. Então, trouxe uma mesinha, uma escrivaninha que tinha, que era do meu pai, e ele não estava usando, então eu tinha colocado por aqui, e eu ficava estudando por aqui. Mas, assim, depois que eu entrei na faculdade, eu fui aprendendo um pouco mais sobre arquitetura, sobre os ambientes, comecei a fazer estágio, né? Então, logo assim, próximo ali do meu primeiro estágio, eu já estava aprendendo bastante. E eu também sempre fui muito curiosa, então eu buscava muitos vídeos no YouTube, eu sempre gostei muito do YouTube. Inclusive, esse canal é um sonho muito grande para mim. Queria, né, ter um cantinho melhor para poder eu trabalhar, uma bancada maior também. Então, na pandemia, enquanto eu estava com a faculdade rolando, mais ou menos no meio dela, a gente pensou, vamos fazer uma reforma no quarto, né? Meus pais pensaram, vocês estão precisando, né? A minha irmã já estava aí na adolescência dela, eu já estava virando uma adulta,
E então, meus pais falaram, vocês estão precisando dessa reforma. Então, eu fui começando a fazer o projeto. Mas, gente, que dificuldade que é fazer um projeto assim para nós mesmos, sabe? Eu não tinha essa percepção, porque eu nunca tinha feito. Na verdade, esse foi o meu primeiro projeto. Então, assim, aqui foi a minha primeira tela em branco, praticamente, sabe? Eu aprendi muito aqui, eu também errei bastante, porque foi o primeiro. Então, assim, eu tirei muito aprendizado e foi maravilhoso fazer parte de toda essa reforma. Fazer um projeto para você mesmo é muito difícil. E quando você faz um projeto para além de você mesmo, né, tem outra pessoa junto, o que foi aqui o caso, né? E esses gostos, quando eles não batem, gente, é muito, muito complicado. E foi o que aconteceu muito aqui, porque a minha irmã, ela tem um gosto, estilo completamente diferente do meu. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Essa parede, vamos falar que tá uma tela em branco, né, gente? Não tem detalhe nela, além do espelho e ali atrás da porta, que eu coloquei alguns cabideiros para poder a gente pendurar algumas coisinhas do dia a dia, bolsa, um boné, às vezes um casaco, né? Mas assim, essa parede aqui ainda tá muito sem definição. Até aceito sugestões, se vocês quiserem dar sugestões aí. Eu pensei em algumas artes, porque eu sou apaixonada por arte. Eu queria fazer algo manual, sabe? Uma tela manual, porque eu pinto desde criança, pinto aquarela, pinto também telas aí, né? Então eu queria ou pintar ou fazer algum trabalho manual com linha, que eu também adoro trabalhos manuais. Mas a minha irmã não é fã de nenhum desses tipos, né? Nem estilos, assim. Então, tá sendo muito complicado a gente conseguir definir, mas eu acho que a gente vai conseguir entrar em consenso, sim, se Deus quiser. Esse espaço aqui tem em torno de 14 metros quadrados. Então, aqui nós temos 3,5 metros por 4 metros, assim, de largura. E aí temos uma janela aqui, outra janela aqui na frente, depois eu vou mostrar pra vocês, que é o espaço ali onde eu deixei o home office. Vou deixar passando pra vocês aqui o antes, mas era muito frio, a gente não tinha aconchego nenhum, o piso, né, muito frio também, era um revestimento cerâmico, então, hoje em dia, hoje eu tô até descalço, não dá pra poder mostrar aqui, acho que apareceu ali no espelho, mas assim, é muito gostoso de andar aqui descalço, eu mesma adoro ficar descalça, e esse aqui é o meu cantinho de trabalho, meu espaço home office, aqui a gente tem uma divisória, né, de MDF mesmo, e aí é uma divisória vazada para poder ela passar essa luminosidade, porque aqui a gente tem uma outra janela. Então ali atrás tem uma janela entre as duas camas e aqui tem outra janela. O que também foi um dilema aí quando eu fui trabalhar o layout do quarto, porque era complicado de encaixar tudo, mas eu vou mostrar para vocês como que ficou aí o layout, né? Esse antes e o depois. Então aqui a solução da divisória vazada foi muito boa para poder passar essa luminosidade, ao mesmo tempo que eu setorizei o meu espaço de trabalho. Ah, e falando em espaço de trabalho no quarto, assim, eu não sou aquela pessoa que eu olho para a cama e dá vontade de eu deitar, me jogar. Não, eu nunca fui muito assim. Então, tanto que antes eu tinha, né, o meu espaço de trabalho, eu tinha uma mesinha para poder eu estudar, e fazer meu estágio e tal, mas dava super certo. Agora, se você é essa pessoa que olha para a cama e, nossa, que preguiça, né? Já quero deitar ali, descansar, então para você não vai valer, não vai ser muito funcional, né? Ter um espaço de trabalho junto com o seu quarto, porque você não vai ter um alto rendimento, né, no seu trabalho. Vai ficar toda hora querendo ali se jogar na cama e não vai trabalhar de fato. Mudei um pouquinho a angulação da câmera para poder conseguir mostrar melhor para vocês, porque, gente, não dá para poder fazer aquele milagre, né? Então, o espaço não é um espaço enorme. Eu consegui fazer o máximo possível dentro do que eu tinha, né? Dentro dos 14 metros quadrados, como eu falei para vocês. Então, acho que aqui vai conseguir mostrar melhor essa bancada em L. E aí, essa bancada era uma outra vontade que eu tinha de ter aqui no meu cantinho de trabalho, porque eu acho que fica muito funcional. Então, por exemplo, aqui, como eu tenho essa... Ele é bem estreito, né? Aqui eu vou inclusive pegar a trena para poder mostrar para vocês melhores as medidas. Prontinho, agora com a trena e a fita métrica em mãos. Vamos conferir aqui quanto que tem. Que, gente, outro ponto que eu preciso falar, já tem uns 2 anos, mais ou menos, aí, que o quarto, pelo menos a parte de marcenaria, né, que é a maior parte, ficou pronta.
e eu não vim mostrar nesse tempo todo porque eu estava finalizando a parte de decoração, né? Comprando alguns artigos decorativos, roupa de cama nova, tudo isso. Então por isso que eu aguardei, né, para poder mostrar com tudo certinho. Então, aqui ao todo, a gente tem 1,20 m aqui. Então, eu precisava deixar uma circulação, tanto para a cadeira e ter também, olha, um espaço de bancada. Aqui a bancada ficou com 45 de profundidade, o que atende bem para um notebook, que é o que eu tenho no momento. Mas eu sei que futuramente eu quero ter um computador maior, né? Um computador de mesa, mesmo de bancada. Então, essa parte aqui menor do L, eu fiz uma bancada mais profunda e ela tem 65 centímetros de profundidade. Então aqui eu consigo apoiar tranquilamente o meu computador de mesa futuro, aí, se Deus quiser, e trabalhar com ele de forma confortável. Para poder não ficar aquela união, né, reta aqui entre um espaço da bancada e outro, eu fiz essa curvatura aqui. Devo confessar que eu adoro formas orgânicas, curvas. Então, para mim, esse é um detalhe muito especial. Eu fiz essa curvatura unindo essas duas partes da bancada e fica muito bom, né? Porque às vezes eu tô aqui na cadeira sentada, eu venho rolando com ela para cá e nada me atrapalha. Eu sempre bato muito na tecla de um projeto precisar ser funcional. Funcional para as nossas atividades do dia a dia, para a nossa rotina, sabe? Que tudo faça sentido, que tudo encaixe e que nada seja desnecessário. Porque, afinal de contas, é um investimento, né? Fazer uma mudança é um investimento, você trocar nem que seja a mesinha ali da cabeceira da sua cama é um investimento. Então a gente precisa fazer algo bem feito para poder fazer valer a pena esse nosso investimento. E aqui um ponto muito bacana é a iluminação. Então eu tenho esse perfil aqui auxiliar. Ele é auxiliar para decoração, mas ele também me ajuda muito quando eu estou trabalhando nessa parte menor aqui do L. Então, quando eu estou aqui sentada com o computador trabalhando, porque, vou até abrir aqui para vocês, só para vocês darem uma olhada, essa luz vem diretamente aqui em cima do teclado. Então, a luz, ela vindo assim em cima, ela é uma luz muito funcional, né? Porque ela vai me ajudar ali a escrever, a digitar. Então, ela está vindo exatamente em cima do teclado. E aqui eu tenho um outro interruptor, né? Então, um outro acendimento, que é dessa luz aqui de cima. Então, é um perfil bem slim mesmo, que eu passei aqui em cima. Ele tem 1,60 m, 1,40 m, se eu não me engano. Então, ele vem bem aqui acima, assim, dessa parte da bancada, para poder ele fazer a função de iluminação geral, tanto aqui do cantinho do escritório, quanto também uma iluminação mais pontual quando eu estiver trabalhando por aqui. E ele me ajuda muito. E esses dois, assim, juntos, eu sou apaixonada. Essa aqui é uma luz mais quente, então ela é uma luz 3000 kelvins. E esse perfil aqui de cima é uma luz mais neutra, então ele tem 4000 kelvins. Um outro ponto interessante aqui também, ainda falando sobre a parte elétrica, né, de iluminação, foi que eu coloquei esse acendimento aqui, ó, desse ponto aqui central que eu falei, né, desse perfil, como um three-way. Então eu posso acender ele na entrada do quarto, ou também eu posso acender e apagar ele aqui, o que facilita muito, porque às vezes eu tô aqui trabalhando desde cedo, mas aí anoitece, para poder eu não ter que levantar, então eu já posso fazer esse acendimento da iluminação por aqui. Terminei de trabalhar, já apago aqui e saio do quarto. Dando continuidade a essa parte de elétrica, agora sobre as tomadas, né? Então aqui a gente tem duas tomadas no mesmo espelho e aqui mais duas tomadas. Então aqui no eixo, mais ou menos assim na bancada, ao longo de toda a bancada aqui, eu tenho essas duas tomadas e vou mostrar para vocês mais de perto, porque eu tenho um passa-fio. Esse passa-fio, ali você faz um recorte, né, na marcenaria para poder encaixar o passa-fio e por ali vai passar justamente o fio, né, vindo diretamente da tomada para você ligar aí nos seus aparelhos. Então aqui dá para a gente ver melhor.
Esse ponto clarinho aqui, ó, é o passa-fio. Isso aqui é só a tampinha dele. Porque passei o fio ali, liguei aonde eu quero, eu coloco essa tampinha, só mesmo para poder deixar ainda mais camuflado, né, e não ficar aquele tanto de fio visível. Esse ventilador de teto, ele é um ponto de foco aqui no ambiente também, porque essas pás dele são como pétalas aí de flor, né, e são lindas que elas são amadeiradas nesse tom médio aí que combina com todo o amadeirado do quarto, do vinílico, né, que é esse vinílico que tem vários veios aí da amadeirado, que combina bem com esses amadeirados médios que a gente tem aí, tanto aqui na cabeceira, na divisória, quanto no ventilador também. Ai, ele é lindo. Eu amo esse ventilador. Todo mundo que vem aqui conhece o quarto, fica encantado também por ele. Já quer saber o nome, eu vou deixar para vocês. Ele é da marca Ventax, se eu não me engano, mas eu vou deixar o modelo certinho. E ele tem 4 pás. Aqui de frente para a porta, eu tenho essa cabeceira amadeirada, com uma iluminação também aqui, né, um perfil com luz quente, que assim traz muito aconchego a luz quente, gente. Sem comparação a diferença entre uma luz branca, fria, e uma luz mais amarela, quentinha aí, pra de noite, fica super aconchegante. Se eu abaixo a cortina, vou mostrar pra vocês aqui também, a gente já consegue ter noção de como que muda. Então, à noite, quando eu vou dormir, eu já vou preparando o espaço para poder me deixando mais confortável para poder dormir. Então, antes de eu ler e tudo, eu já deixo aqui a cabeceira acesa, porque aí eu já posso ficar mais aconchegada aqui no espaço, né? E fica mais fácil. É muito bom, faz muita diferença. Aqui é a parte do hall de entrada. E aí aqui, como vocês estão podendo ver aí, esse puff, ele é um puff que já existia no outro quarto, então ele foi aproveitado. E o que eu fiz foi trocar esse estofado dele, trocar, na verdade, o tecido que tá aqui ao redor do estofado, né? Então coloquei de uma cor do azul petróleo que combinasse ali com a tintura da parede, né? Que é, aliás, eu não falei o nome, mas a pintura da parede é o Rendezvous azul da Coral e, nossa, fiquei apaixonada nele, ele é muito lindo. Aproveitei e coloquei um pouquinho da roupa de cama também, com esse tom mais azul petróleo. E vamos falar também sobre esse cantinho aqui do espelho, porque eu posso sentar e me maquiar aqui. Então, aqui a gente tem uma iluminação frontal, que é uma iluminação que ajuda muito na hora que eu vou me maquiar. E o mesmo ali para o banheiro, que ajuda muito ali para o homem quando vai se barbear, ou para a mulher que vai fazer maquiagem também, porque é uma iluminação que joga diretamente no seu rosto. Então, essa iluminação frontal, ela contribui para que você possa ver de forma mais uniforme todo o seu rosto. E isso é muito importante, né? Para a gente conseguir ali ver perfeitamente todas as regiões do rosto para poder se maquiar, ou então, no caso do homem, ali no banheiro, né? Fazer a barba. E isso é muito funcional. Aqui eu tive um pequeno problema com o espelho. Se vocês quiserem, eu posso contar isso até no próximo vídeo. Do lado de cá, a gente tem uma cortina 100% blackout, que ela no sistema de rolo, né? Então ela vai descendo aqui e tem um rolo lá em cima, para poder depois ela voltar. Ela tem esse acabamento que é maravilhoso, ele é como se fosse um linho. E o tom de bege casa muito, é muito semelhante, inclusive, com esse bege mate aqui do MDF aí da Arauco. Aqui, como eu falei para vocês, é a pintura, né? É aquela pintura lavável, semi-brilho, maravilhosa. É o Rendezvous azul da Coral. E do lado de cá, todo clarinho, é o branco gatinho também da Coral. Importante você falar também que as 4 paredes que a gente tinha aqui antes eram todas pintadas de branco. Então, sempre que eu mostro para alguém, né, o antes aqui do quarto, eu faço essa comparação assim com um quarto de hospital, porque era piso frio, né, polido ali, revestimento cerâmico, com as paredes brancas, o teto branco, as camas eram brancas com a cabeceira branca, e ainda a gente tinha o mobiliário branco, tinha o roupeiro branco, tinha um outro roupeiro aí de apoio que também era branco,
E a única coisa que tinha, assim, de diferente era bem nessa parede aqui, assim, um papel de parede que eu escolhi quando eu era criança, gente. Eu acho que eu tinha 7 ou 9 anos e eu escolhi um papel de parede que me fez enjoar muito dele ao longo do tempo. Ele tinha um fundo esverdeado, né, tipo um verde água, assim, com algumas flores rosas, mas era o único ponto, assim, de destaque do quarto. Então, eu enjoei bastante dele e quando eu coloquei, né, quando eu pensei em colocar um ponto de cor aqui no quarto, trazendo essa tinta aqui na tonalidade aí do azul petróleo, eu estudei antes qual cor que faz bem, né, que acalma em um quarto, porque o quarto ele precisa ser um ambiente aconchegante. Ele precisa ser um ambiente em que a gente vai relaxar, que a gente vai descansar e ter tranquilidade. E o azul é uma cor que acalma. Lógico que a gente não vai pesar, né, usar em excesso. Mas assim, usar em detalhes, como aqui eu coloquei na roupa de cama, um detalhe numa peseira, coloquei uma almofada, por exemplo. Então, coloquei ali o puff e coloquei na parede, para que a gente faça essa mescla e ajude em todas as escolhas a deixar esse ambiente mais confortável ainda. E falando sobre a cama também, eu acabei não falando para vocês, mas essas camas também são reaproveitadas, assim como aquele puff, né? Antes o puff era rosa, agora o puff é azul petróleo. Mas as camas são as mesmas camas que estão nessa imagem aí, nesse vídeo do antes, só que nós serramos a cabeceira para poder remover aquela cabeceira. São camas muito boas, porque são bem antigas, feitas em madeira maciça mesmo. Então a gente quis reaproveitar as camas e só reforçamos a pintura de branco de novo, então elas ainda são brancas, mas aí sem a cabeceira, porque chegou essa nova cabeceira que é madeirada, trazendo esse toque de acolhimento que é maravilhoso para o nosso bem-estar. Peguei minha filha para a gente fazer esse encerramento do vídeo, já que ela protagonizou, né, algumas cenas aí do quarto. Ela gosta de ficar aqui, às vezes eu trago, ela fica um pouquinho ali comigo no canto. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o primeiro vídeo aqui do YouTube, então eu tenho muito ainda do que melhorar, né, aprender de técnica de filmagem e tudo. E deixem suas dúvidas aqui. Eu espero ter ajudado vocês, ter dado bastante dicas aí úteis e funcionais para você mudar aí também no seu espaço, onde você precisa, na sua casa. E lembre-se, né, que o seu lar é onde tudo começa. E se você gostou desse vídeo, por favor, curta aqui para poder me ajudar e eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo, trazer mais reformas, mais transformações e projetos, viagens. Então, compartilhe também, né, com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E não deixe de se inscrever também por aqui, por favor, para receber as novas atualizações, porque vai ter mais vídeo. Vai sair vídeo das soluções de marcenaria por aqui também. Então eu acho que vocês vão gostar.